Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aqui no Coalizão TV, um vídeo da Coalizão Conservadora aqui no canal. Vamos falar sobre Danilo Gentili, que mandou Caetano Veloso cagar. Os caras são para acabar, né? Mas antes de eu redigir esse vídeo, tá, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, né? Se inscreva no canal, tá? É a sua inscrição que nos faz crescer, nos permite continuar fazendo o contraponto cultural à esquerda que nós fazemos aqui no canal. Então, por favor, se inscreva. E você que já é inscrito, por favor, eu peço que você ative o sininho de notificações para que você receba sempre a notificação de nossas lives jornalísticas, nossos vídeos que lançamos aqui no canal. Tendo feito isso, né, vamos agora ver essa fala do Gentili e também, a partir delas, poder construir algumas reflexões sobre o modus operandi da esquerda aqui no país e de uma forma internacional em geral, agora, historicamente. Vai ser bem interessante, vai dar para aprender bastante coisa. Simbora! Acabou o medo da população de falar o que eles acham errado. Acabou. Antes tinha medo de você criticar o Caetano Veloso. Eu tô falando por mim, tá? Não é o teu programa, não. Eu tô um pouco me cagando pro Caetano Veloso, que inclusive o Caetano Veloso fez aquela música que é proibido proibir. Só que quando eu fui condenado à prisão pela Maria do Rosário, ele apareceu no Twitter, ele e a Paula Lavigne, dizendo que eu devia ser preso mesmo. Porque eu falei uma coisa que não devia ser dita. Aí a Paula Lavigne me processou, porque eu mostrei o Twitter e perdeu, porque eu falei, você comemorou minha prisão, porque eu fiz uma piada. Você cantava na ditadura é proibido proibir. Quando eu fui condenado à prisão, você, Caetano Veloso, foi no Twitter comemorar minha prisão, porque eu zoei uma deputada do PT. E aí? Olha a hipocrisia. E aí, gênio? Tieta, eita, 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 tieta, eita. Você pega o caneta azul, é mais elaborado. Caneta azul, azul caneta. Qual que é a música do Caetano Veloso? Primeiramente, esse rapaz que está aí com o Danilo Gentili conversando, né? Acho que ele é um comentarista esportivo da Jovem Pan, se não estou enganado. E ele comenta sobre aquilo que as redes sociais propiciaram para todos nós, né? As redes sociais propiciaram para que as pessoas, o homem comum, o cidadão comum, eu e você, pudéssemos emitir o nosso pensamento e fazer nossas críticas e também fazer as nossas parabenizações naquilo que achamos correto, naquilo que nós não gostamos, naquilo que nós queremos confrontar e naquilo que nós pensamos que deva ser diferente aí no nosso país. Quando esse fenômeno surgiu, aconteceu também um outro fenômeno, né? Uma reação do sistema, né, principalmente através do judiciário, né, começou aí a perseguir perfis maiores, derrubar perfis maiores. Algumas pessoas, inclusive, foram presas, né? E isso trouxe de novo para a população, né, um receio de poder se expressar, um receio de poder se comunicar, por medo de uma retaliação e medo de até ser preso, dependendo quem você critica e qual poder você fala mal, né? Então isso cresceu de novo nos últimos anos, né? Nós começamos a rede social com uma liberdade assim quase total, para poder falar aquilo que estava dentro dos nossos corações e do nosso pensamento, e depois recebemos uma retaliação de censura, né, de maneira velada, e aos pouquinhos foi ficando mais descoberto, né. Hoje as pessoas parece que estão se acostumando com isso e estão superando o receio e o risco, né, de falar e criticar alguns poderes, mas ainda assim é bastante perigoso você criticar alguns poderes, e existe uma tentativa do sistema, através, principalmente do Poder Judiciário, de intimidar a oposição política aqui no país, que se manifesta e fala, né, o cidadão comum, através das redes sociais, né, mas foi uma revolução, o cidadão comum realmente pôde falar, e por um tempo ele pôde falar sem medo. Hoje, alguns falam sem medo, outros falam com medo e outros nem falam, né. E aí o Júlio Gentili também, na sequência, ele mostrou a própria situação dele, que mostra como a esquerda, ela tem um dúbio agir, né, ela não tem um padrão moral fixo, né. Então, em um momento, ela defende a liberdade de expressão, para que ela possa fazer as suas obscenidades e falar as coisas mais absurdas e propagar as ideias mais malignas, né? Então ela defende a liberdade de expressão para isso, para falar mal do cristianismo, para falar mal dos cristãos, para falar mal da família, para dizer que todo mundo tem que fazer militância, para falar realmente aquilo que destrói a moralidade e a civilidade de um país. Mas quando é a liberdade de expressão para o outro lado, para falar de valores, para lutar pelas pautas que nós acreditamos na direita, para falar dos absurdos que a esquerda faz, para denunciar aquilo que muitos parlamentares, influenciadores e pessoas com poder no aspecto político da esquerda fazem de errado, aí não tem mais liberdade de expressão. Aí é censura, cadeia e prisão, né? Como o Danilo Gentili mesmo falou da situação que ele teve ali e de como daí o Caetano Veloso, que ele mandou cagar, né? Foi um dos que comemoraram, né, a prisão dele. Caetano Veloso, que sempre tentou pousar de um ar de alguém que defende a liberdade e que defende que as pessoas possam se expressar, né? Tentando passar uma imagem, né, de um defensor da liberdade, de um bom moço, mas aqui o Danilo Gentili expressou, ele desnudou o Caetano através do seu próprio testemunho, né, daquilo que é público e notório, né. Então é bem complicado isso. Vamos continuar.
Eita. Vai cagar, meu amigo. Vai cagar. É gênio, né? E não só, né? É só você estar na bolha certa que você vira gênio. E não só, né? Não que a gente seja dono da razão, Sim. mas a gente é dono da nossa opinião, pelo menos. Não sou dono da razão, mas da minha opinião eu sou dono. E as pessoas pararam nos conhecimentos. Não podia falar que o Caetano Veloso é chato. Nada. Você não pode falar que Chico Buarque é um pé no saco. Porque são deuses que não se tocam, não é verdade? Eu sou mais o traje a rigor. Pra mim, eu isso também. Eu tô falando. Eu posso falar? Eu tô falando de música. Tô falando de música. Tô falando de opinião. Não tô falando. O Roger é meu amigo. Gosto muito do Roger, mas tô falando de música. Pra mim, música foda é do traje a rigor, que eu ouço, você tem a rima, você tem o sentido. E aí o Danilo Gentili traz um ponto também que acaba que, através desse aparato aparelhado dos meios de comunicação, né, apenas pessoas específicas da esquerda eram lançadas e foram nas últimas décadas, antes da explosão das redes sociais, normalmente falando, né, apenas algumas pessoas específicas da esquerda lançadas como panteões da arte, né, com músicas que algumas são boas, mas algumas não prestam, algumas são horríveis, né, então ele citou ali o Caetano Veloso, né, o Chico Buarque, que ninguém nesse meio podia falar que a música do cara era ruim, que a música do cara era mais ou menos, ou que não gostava da música do cara. Havia uma certa pressão, né, e uma eliminação de concorrência aparecendo nos grandes meios de comunicação, né, para que apenas as músicas deles, esse tipo de conteúdo musical, pudesse estar na mídia, né. Aí, de novo, a revolução que as redes sociais propiciaram que cada um tenha a sua expressão de opinião, e propiciaram que artistas que não fazem parte dessa bolha, desse aparato estatal, né, ligado à esquerda, né, pudessem brilhar, pudessem cantar e pudessem também realmente desenvolver o seu trabalho, sem ficar precisando beijar o anel do poderoso da emissora ou fazendo coisas, às vezes, que vão contra os seus princípios para poder ter uma chance de aparecer, né. Então, as redes sociais propiciaram isso, né, e aí esses artistas que eram da antiga guarda ligados, esses movimentos revolucionários, ficaram todos chateados, mordidos, né, e começaram a apelar para a velha censura daqueles que não beijam sua anel e não fazem parte da patota, né. Então, esse vídeo do Danilo Gentili e esse histórico apresentado nesse vídeo com esse debate com esse jornalista da Jovem Pan, esse jornalista esportivo da Jovem Pan, ele mostra isso de uma maneira muito clara, como é o modus operandi da esquerda nessa questão, e de novo, né, sempre tendo que a esquerda tem um duplo pensar, ou seja, naquilo que é o caminho para alcançar o poder não se tem a moralidade. Vale tudo. Então, uma hora ela vai defender a liberdade de expressão, outra hora ela vai defender censura e prisão para quem não falar aquilo que ela diz que é o certo e que é o correto, né? Então, ela não tem uma doutrina evolutiva, ela vai se amoldando, né? E de acordo com a situação, ela quer liberdade de expressão para falar mal e destruir a moralidade e a civilidade, e depois ela quer prisão para quem não se ajoelha e não beija o anel das suas ideias loucas, absurdas e terrivelmente malignas, tá? Gente, por hoje é isso, tá? Amanhã tem mais de novo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. É muito importante, sério mesmo. E se você é inscrito, ativa o sininho e coloque aqui nos comentários a tua opinião sobre isso. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.